Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz, a paz, Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como sempre, é uma graça, uma dádiva estarmos aqui. Eu aqui, do meu lado, você aí. Nós juntos, unidos em Cristo Jesus, estamos vivos e estamos respirando. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nesse domingo, estava meditando hoje, pela manhã, quantas vezes a gente não acorda desiludido, triste, oprimido, sem sentido de nada, e nada tem sentido para nós. Quantas vezes não estamos e acordamos ou passamos o dia ou algum momento do dia ou das nossas vidas pensando que sentido tem a vida. Quantas vezes não nos sentimos fracos, mentalmente, espiritualmente principalmente, e não deixando de lado o nosso físico, estão tudo ligado. Mente, espírito e corpo, um só. E quando um é atingido, as outras áreas também serão. E assim, meu irmão e minha irmã, como que podemos sair dessa situação? É simples. Para mim, eu vou compartilhar esse remédio que eu tomo diariamente. Cristo Jesus. Ele pode nos acolher, nos levantar, nos mostrar direções, caminhos. Ele pode nos curar o físico, o psíquico e o espiritual. Tudo se encontra em Cristo, a solução de todos os nossos problemas, de nossas angústias, de nossos temores. Ele é o remédio que nós precisamos diariamente, mas de uma maneira completa, não artificial, não momentânea, mas que possamos ser diluídos nesse amor, esse amor divino por cada um de nós. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E Cristo é isso que Ele quer de cada um de nós, é nos salvar, é nos resgatar da situação que vivemos, muitas vezes desiludidos da vida, das situações que por algum motivo estamos passando, por alguma razão, mas tudo tem o seu contexto de aprendizado, mas que não chegamos a Jesus só nesses momentos. Porque nenhum sonho que tive ontem, agora de madrugada, acredito eu, Jesus se revelava às pessoas que procuram Ele só para conseguir coisas materiais. É impressionante a quantidade de pessoas que procuram Ele e procuram outros lugares também. Isso na igreja. Aí você imagina a dimensão das pessoas que vão... eu não estou falando agora especificamente da Igreja Católica, nem todos, né? As pessoas querem prosperidade, prosperidade humana, reconhecimento humano. E muitas das vezes são enganados pelo mundo, surrupiados e nem percebemos. Porque Deus é amor, Deus é dignidade, é honestidade, é simplicidade, é pureza, é transparência. Jesus não está em uma vidraça onde nós, se embaçar, nós não vemos o que tem lá dentro. Ele é transparente para sempre, ele não está numa vidraça, ele está aberto a todos que se aproximam dele. Porque muitas vezes, como eu sempre falo, somos nós que saímos da presença grandiosa, acolhedora, protetora, misericordiosa
bondosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você está ou acordou com aquele dia, daqueles dias que acordamos sem sentido, sem perspectiva, com o corpo todo dolorido, cansado, corpo, mente, alma, coração, fracos. Vamos nos fortalecer em Cristo Jesus, porque é isso que Ele te chama. Levanta-te e venha até mim, e eu vos aliviarei. Acredite, Deus não é o de ontem. Ele é ontem, hoje, amanhã e sempre. Ele está presente àqueles que acreditam e têm fé verdadeira. O que está faltando em nossos corações nos dias de hoje é fé. Aquela fé verdadeira dos primeiros cristãos. E eu não estou falando dos cristãos que viveram com Cristo, mas aqueles que ouviram falar deste Cristo Salvador, desse Filho de Deus que desceu para nos salvar. Essas pessoas, eles não viram Jesus. E assim Jesus disse para todos nós, quando Tomé duvidou, enfia teus dedos aqui, nas minhas mãos, do meu lado, para que tu possa acreditares. E Tomé, meu Senhor e meu Deus, mas Jesus fala, você crê porque viu e tocou. Mas feliz será aquele que crê sem ver. E os cristãos que ouviam falar de Jesus acreditavam. Mas nós estamos perdendo porque estamos nos entregando ao mundo. E vocês devem estar cheios de eu falando isso todos os dias, quando eu faço esses vídeos. Mas é a verdade. Tantas desilusões que nós achamos que é coisas magníficas para os nossos olhos, para as nossas vidas, e é lixo. Me desculpe a palavra, é lixo. Porque se tem algo de maravilhoso em nossas vidas é a presença de Cristo Jesus em nós. Você imagina se nós, que frequentamos a igreja, que oramos, que acreditamos as coisas já não são fáceis, imagina aquele que se acha que está procurando as coisas certas do mundo. Temos que pensar para agir e mudarmos enquanto ainda é tempo. E aqui eu volto a repetir antes de falar o trecho que eu gostaria de falar hoje do Evangelho, que é uma catequese para todos nós, para o mundo atual que vivemos e para os governantes, enfim, todas as nossas, a nossa sociedade em si. Esse Evangelho é muito vivo nos dias atuais. Mas para completar, quantas vezes nós, com a nossa arrogância, a nossa rigidez de coração, falamos com o nosso próximo com voz truva, de trovão, de superioridade, muitas vezes nem percebemos que nós agimos dessa forma. Com a aspereza da voz, áspera, em vez de imitarmos Jesus e os seus ensinamentos, de amar, de falar com mansidão, com respeito, porque todos nós somos iguais e nós não percebemos que nós estamos fazendo algo totalmente diferente do que Deus nos ensinou. Em primeiro lugar, se nós não seguirmos os mandamentos, só vamos fazer coisas erradas. E eu vou citar só 3, porque desses 3, na verdade dos 2, que são os mais importantes, mas o terceiro, porque eu vou acrescentar o terceiro, porque é muito importante nos dias atuais, porque nós vivemos uma desconstrução das famílias, dos respeitos que deveríamos ter. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todas as nossas faculdades. Esse é o primeiro e primordial para todos os outros.
Mas o segundo, semelhante a esse, amai a Deus, amai o próximo como a si mesmo. E Jesus nos acrescenta, amai o próximo não como vocês vos amam, mas como eu vos amo, amor maior. Já falei isso em vários vídeos. Desses dois, os outros procede, porque se não tivermos os pés enficados, a nossa raiz, o nosso coração, nossa alma, nesses dois, não faremos nada dos outros. E o terceiro que eu gostaria de colocar, honrar teu pai e tua mãe. É muito importante, porque se está ali porque Deus reconhece e Deus nos deu esse pai, essa mãe, para que nós pudéssemos honrá-lo com o nosso caráter, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de falar, de pensar, de viver a vida em Cristo Jesus. De dar amor a esses anjos que Deus colocou em nossas vidas. Anjos, sim, indiferente de qualquer coisa. Se Deus nos amou e nos ama, temos que amar o próximo. E se nós não amamos e não respeitamos aqueles que estão ao nosso lado, como que nós vamos seguir e imitarmos Jesus? Não tem como. O caminho é único. É um caminho de uma via só. Ou nós amamos ou não amamos. Não tem de ficar ali em cima do muro. Essa hora eu estou desse lado, essa hora eu estou desse lado. É único. Amém? Vamos encerrar agora que eu quero falar agora sobre o evangelho de hoje, que é uma catequese de ensinamento de Jesus para conosco. Para vocês, meus irmãos e minhas irmãs que foram, participaram da igreja, ou ouviram pela rádio, pela internet, que receberam no seu WhatsApp, vocês devem ter percebido que hoje no evangelho, as leituras todas falavam muito bem, muito claro sobre esse sofrimento que a humanidade sofre. Mas fala especificamente de Jesus, em Isaías, segundo a leitura, Paulo, mas eu quero me aprofundar um pouquinho, né, nesta catequese do Evangelho do dia, deste domingo de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, entre os seus discípulos, 2 se aproximam de Jesus e falam: Senhor, podemos pedir algo para o Senhor? E ele fala: sim, o que é que vocês querem de mim? E eles falam que cada um de nós sente ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. E nisso tudo, Jesus nos dá uma catequese. Primeiro ele fala: vocês podem beber e comer comigo, tudo. Pode ser batizado do mesmo batismo que eu, mas isso não cabe a mim. Está reservado àqueles que foi escolhido pelo Pai. E os outros discípulos que estavam meio afastados ouvem isso e murmuram e ficam bastante nervosos, revoltados com aquela insinuação daqueles dois. E Jesus, aproveitando esse sentido, ele fala: cuidado, cuidado para não fazer que nem os fariseus, que nem os poderosos deste mundo. Porque entre eles há discórdia. Eles só pensam em poder, avareza, riqueza. Mas entre vós que não haja isso. Que alguém que quer ser o maior, que seja o menor. Vou repetir. Aquele que quer ser maior, que seja o menor. Que sirva a todos. E será maior do que todos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos dá essa catequese
Isso serve hoje na política, principalmente. Eu vou dar um exemplo da política. Nós vemos várias pessoas se candidatando a presidente, querendo e dizendo que vai ganhar as eleições ou prometendo isso e aquilo. E nós vemos o seu caráter, aquilo que você fala e você não põe na prática o que é que você vai ser. Muitas vezes nós procuramos só o poder e o dinheiro que vem fácil através daquele cargo, daquela função específica que eu tanto almejo, e se eu alcanço, ai do povo sofredor que irá sofrer. E na nossa história está cheio desses momentos. Mas eu sou uma pessoa famosa, de poder. Sempre que alguém irá me filmar, vai ter sempre um à minha esquerda e um à minha direita. Querendo estar junto comigo sempre, porque as pessoas logo imaginam se aquele que está no lado esquerdo e direito dele é porque também tem poder. Então, quando nós almejamos um lugar de destaque, é porque queremos que as pessoas nos achem que nós somos poderosos. E assim nós vamos ser carrascos também. Nós estamos procurando a aparência do mundo. Nós estamos procurando a admiração do mundo para conosco. Estamos deixando de lado a nosso Senhor Jesus Cristo. Na política hoje está assim. Se surge alguém que queira mudar a história, não que seja melhor, não que esteja fazendo mais do que a obrigação que todos que se metem na política têm que fazer por obrigação, e cortar esses privilégios imensos que existem aí, à torta e à direita, que nós vivemos para pagar as mordamias, as regalias, a infinidade de coisas nojentas que esses canalhas fazem com o povo de Deus. Mas Jesus nos mostra o seguinte, que nós somos diferentes. Nós não devemos seguir esses exemplos, porque senão não precisava ele vir à Terra e criar esse novo grupo, vamos se dizer assim, porque se fosse para deixar, não precisava ele vir que o mundo ia ensinar as coisas do mundo. Ele veio para nos ensinar as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas realmente que têm sentido, significado, que realmente brota vida em nós, aqueles que seguem. E quantas vezes na nossa família queremos destaque, queremos nos amostrar, nos manter assim em destaque por uma coisa ou por outra. E Jesus nos fala que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Que seja o menor, que sirva a todos. Aquele que quer ser mais importante, que sirva a todos. Mesmo sendo humilhado pelo povo, pela nação, pela sociedade, pelos familiares, pelos amigos. Mas encontrará a sua recompensa lá em cima. Vivemos num mundo de aparência e de aparentemente vivemos para que os outros nos admirem. Esquecemos que isso não significa nada. E quando Jesus nos fala ser o menor e ser o servo de todos, aí não tem como não falar de São Francisco, que foi isso que ele fez. Seguindo o evangelho que fala, vai e anuncia e ergue novamente a igreja, me perdoe.
ergue novamente a igreja. Vai e não leva nada, porque não precisar nada te faltarás, a não ser a minha presença no seu coração. E São Francisco, na sua simplicidade, viveu assim, em Cristo, com Cristo e para Cristo, morreu, e tantos outros. É servindo e não ser servido. É amando, mesmo sendo odiado. É perdoando, mesmo que as pessoas nos pisem, nos humilhem, nos magoem, nos tire a própria vida. Mas que nós tenhamos, assim como Jesus no alto da cruz pediu a Deus, perdoai-me, meu Deus, porque não sabem o que fazem. E assim devemos ser esses cristãs de puro coração em Cristo Jesus. Ser cristão, meu irmão e minha irmã, não é fácil. É uma luta a cada dia. É uma luta contra o mundo. Em primeiro lugar, contra o inimigo de Deus, primeiramente, que é nosso inimigo, que tenta nos afastar de Deus e roubar as nossas almas, as nossas vidas, com pensamentos, com atos, com palavras, com atitudes, para que assim ele possa nos retirar da presença de Deus e nos levar para onde ele vai. Porque ele sabe que ele já está condenado, mas ele quer levar o maior número de filhos e filhas de Deus. Por isso temos que ficar atentos. Segundo, o mundo. Porque o mundo está aí e nos tira o foco que é Cristo Jesus, de uma maneira que nos faz muitas vezes não ter tempo para Deus, para procurarmos Deus. E assim nos vemos de uma maneira tão longínqua de Deus. Ser cristão não é fácil, porque nós temos que renegar também a nós, assim como lutar contra o inimigo, lutar contra o mundo, que nem eu estava falando, e lutar contra nós mesmos, os nossos desejos, as nossas más vontades. Porque nós, sem Deus, só fazemos borragem. Se com Ele, na oração, numa vivência mais próxima, não que nós estejamos próximos de Deus, porque se estivéssemos mesmo, nada disso nos atingia e iria nos atingir. Mas imagina eu, você, sem a oração, sem procurarmos Deus no nosso cotidiano. Como seria? Não seria nada, nós não iríamos ter respeito para com o outro, com o nosso irmão semelhante, com o nosso pai, com nossa mãe, que nós já não temos hoje. E olha que nós temos esse conhecimento hoje dos mandamentos, dos ensinamentos de Jesus, mas nós não colocamos aqui no nosso coração para que ele brote e assim, de uma certa forma, de uma maneira grandiosa, nós possamos contemplá-la em tudo que nós formos fazer, seja no modo de falar, de agir, de pensar, de enxergar a vida e tudo aquele que está ao nosso lado, seja o nosso irmão, nossa irmã, seja o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, enfim, a infinidade de coisas. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse evangelho de hoje nos ensina muito e nos abre os nossos olhos para as políticas, a politicagem, essa imundície que existe no mundo inteiro e aqui no Brasil, então, nem se fala. Vamos abrir os olhos, as eleições estão chegando. Muita gente aí querendo ser
e se aparecer e só quer o nosso mal. Então vamos abrir os nossos olhos e vamos viver uma vida e pedir a Deus para que o melhor aconteça para o nosso povo, para o nosso Brasil. E assim como disse Jesus, e assim como fez São Francisco, que possamos servir a todos, na humildade, na simplicidade, não importa se somos humilhados ou não, ou dentro de casa ou fora, mas que vivemos e sabemos da nossa recompensa em Cristo Jesus. Não que nós estamos procurando, mas Deus é bondoso e nos dá. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu Deus e meu tudo. Meu Deus, meu Pai, meu Salvador. Vós é grandioso em tudo e hoje, Senhor, nos traz essa mensagem de cura, de salvação, de perdão. Hoje nos traz, Senhor, essa mensagem que nos mostra que o caminho que devemos seguir é totalmente contrário do que nós imaginávamos. Porque o que vós planeja para nós é infinitamente melhor do que nós pedimos e queremos aqui na terra. Queremos ser reconhecidos por todas e nos sentimos orgulhosos por isso, mas não tem valor nenhum para vós. Porque conhece o nosso coração e tudo que cada um de nós fazemos, que seja feito por amor, com amor, o amor de Deus. Que no meu olhar, no meu ouvir, no meu falar, seja sempre em Cristo Jesus, no amor dele que transforma o modo de ver, de falar, de ouvir, de meditar cada situação em seu momento. Senhor, obrigado por abrir as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos que não devemos procurar nem almejar poder, nem riquezas deste mundo, mas almejar a salvação e a gloriosa e bendita presença, a vossa presença, de estarmos um dia reunidos e reconhecermos que essa sim é a riqueza que nós temos que lutar. Por isso, a vida do cristão não é fácil. Devemos estar lutando todos os dias contra o inimigo, as ciladas, as armadilhas, contra o mundo e as suas sugestões e contra nós mesmos. Ou seja, a vida do cristão é difícil. Por isso poucos continuam neste caminho. Mas é Ele que nos leva a vós, Senhor. Nos dá força e luz e nos protege com os vossos arcanjos e santos do céu, para que assim, Senhor, possamos ser mais fortes do que o inimigo, do que o mundo, do que nós mesmos. Necessitamos urgentemente de vós. Por isso, Senhor, usamos orar e meditar a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, de males e armadilhas do inimigo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meus irmãos e minhas irmãs, agora em oração, aqui me veio uma mensagem de Deus. Orem sempre, peça ajuda, peça sabedoria, não riqueza, assim como Salomão. Peça sabedoria porque da sabedoria vem o discernimento do que é certo ou errado. E cabe a nós escolhermos o certo, porque Deus sempre deixa o livre-arbítrio de cada um. Quando orares o texto, ore com fé. E no mínimo, todos os dias de manhã e à noite, se possível, reze esse Pai Nosso que nós acabamos de recitar do fundo do nosso coração. Não com pressa, mas meditando cada fragmento desta oração tão magnífica do Pai Nosso. Ave Maria, cheia de graça, porque assim como ela, nós somos cheios de graça. Porque se nós aceitarmos Deus, entregarmos a nossa vida a Ele, assim como Maria nos deu exemplo, seremos cheios da graça de Deus e nós em tudo que formos fazer. E por último, esta oração que Deus, uma noite, me mostrou. E que se ela for feita com fé tão pequena, mas tão grande de poder em Cristo Jesus, porque vai da nossa fé, repetindo Pai Nosso, Ave Maria, meditando, sentindo e entregando as nossas vidas a Jesus e agradecendo pelo dia, pela noite, pela proteção do Senhor. Meu Senhor Jesus, seja a minha luz na escuridão, seja o meu abrigo nas tempestades, seja meu refúgio na hora de aflição, de dor. Seja minha proteção sobre todos os perigos dessa terra que vivemos hoje de trevas, de temores. Esse é o significado desta oração, que se feita com coração, com fé, meu irmão e minha irmã, Deus fará isso que ela mesma nos fala. Amém? Que desça essas bênçãos toda poderosa desse Deus que estende suas mãos sobre todos nós, nossas casas, famílias, trabalhos, principalmente aqueles que mais necessitam e precisam da tua presença, Senhor, porque só vós pode nos abençoar, nos proteger, nos livrar de todos os perigos e armadilhas do inimigo. E com as vossas bênçãos, Senhor, quem chegará perto? Nenhum mal se aproximará de nós, porque estamos sobre as vossas bênçãos, sobre a proteção, sobre a vossa destra, Senhor, que desce sobre nós e nos abençoa, vós que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permanece para sempre com cada um de nós. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus abençoe infinitamente esse domingo, esta semana que se inicia hoje, que seja toda ela em Cristo, com Cristo e para Cristo. Medite no que eu falei, medite nesse evangelho, que essa catequese tão grandiosa, para que assim possamos vivê-la, ela, no nosso dia a dia. Tem tantas coisas que precisamos mudar, meu irmão, minha irmã, para alcançar esse reino tão valioso que nós não damos valor ainda, mas que espero que eu, você, nós possamos valorizá-lo e procurá-lo, tem horas que não sai, procurá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força e batalharmos para isso.
Amém? Me perdoe aí, a palavra não queria sair. Procurá-lo. Às vezes não sai, né? Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus abençoe infinitamente. Fique com Ele, nele e para Ele viva. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Seja seguidor de Deus, de Jesus, porque ninguém na terra é 0,0000,1% do que Deus, Jesus é para nós. O único que deve ser seguido em todos os sentidos é Jesus. Fiquem com Deus.